Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso domingão, dia 7 de janeiro. Então, vem comigo. Turma, nesse momento que estou gravando, nosso querido campeonato australiano entregou 2 greens e apenas um red, tá? Dos últimos 10 jogos desse campeonato que eu trago para vocês da Austrália, somente um não bateu. Então foram 9 greens e apenas um red. E vou começar falando justamente dele. Por ser jogos de madrugada, fiquem atentos para conseguir pegar as oportunidades. Mas antes de falar, deixa um like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa um feedback nos comentários. Estou lendo os comentários também. West Ham United contra Melbourne City, tá? Jogo bem interessante para a gente seguir o nosso padrão. Mais de um gol e meio a 1,18. Ambas equipes marcam ou mais de 2,5 a 1,32. Também vocês podem utilizar a informação para ir no Gol HT e no mais de 2 gols e meio. Mas eu, como sempre falo para vocês, gosto de ficar numa linha um pouco mais reduzida. E aí, saindo desse jogo, vamos embora para Empoli contra Milan, tá? Jogo às 8h30 da manhã. Jogo bem interessante. O Milan vem de 4 vitórias e apenas um empate, enquanto o Empoli 3 empates e 2 derrotas. Aqui não tem muito o que fazer. A vitória do Milan tá com uma odd interessante para a gente fazer de entrada única, tá? Uma odd de 1,65. Porém, no pré-live, eu vou indicar para vocês um empate anula a 1,26. O jogo terminou empatado, temos já a aposta devolvida. Milan venceu, é green na cabeça, beleza? 11h da manhã temos Torino contra Napoli, continuando aí no campeonato italiano, tá? Duas equipes que estão na parte do meio para cima da tabela. O Torino vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Tem mais aproveitamento nos últimos 5 jogos do que o próprio Napoli, que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, tá? O que me pega aqui? Se você pegar os últimos 5 jogos do Torino, ele vem de 1-0, 1-1, 1-0, 0-0 e 3-0. O Torino não é um time que consegue ter um número de gols interessantes na sua partida. E o Napoli, 0-0, 2-0, 4-0, 2-1 e 2-0. O Napoli sim consegue imprimir um pouquinho mais de ritmo nos seus jogos, e os jogos que o Napoli se faz presente tem uma taxa de gols um pouco mais elevada. Porém, quem quiser ir nesse menos de 3 gols e meio aqui a 1,26 é uma boa, tá? Mas eu não gosto de ir em under gols quando tem um Napoli. Se fosse, exemplo, Torino e Juventus, são duas equipes que não produzem tantos gols. Torino e o próprio Milan, tá? Mas como é Torino e Napoli, vocês fiquem aí com essa dica que eu falei para vocês. Porém, eu prefiro ir aqui no Napoli chance dupla fora a 1,44. Napoli não tá bem, mas o time e o elenco é melhor. Se eu não estou enganado, Osimhen, acho que é assim que se pronuncia. O negão lá da frente, lá ele, volta, tá? E a 1,44 é uma boa pegada para o Napoli, que tem que voltar a vencer, beleza? Esse jogo é às 11h da manhã. 2 da tarde, para finalizar o campeonato italiano, temos Salernitana contra Juventus. Juventus vem aí de 4 vitórias e um empate, jogando bem desde que ele sofreu a punição na temporada passada. Ele vem mostrando um bom futebol, vem querendo crescer, voltar a ser grande. E a Salernitana vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Para mim, aqui tem tudo para ser uma boa vitória da Juventus, tá? Sendo que a Juve é um time que ele não consegue produzir com tantos gols como eu falei para vocês. Nesse último jogo aqui, foi pela Copa, ele conseguiu meter 6-1 na própria Salernitana. Foi um jogo atípico, tá? A Juve não é um time de tantos gols, ó. Ganhou de 1-0 da Roma, 2-1 do Frosinone, 1-0 do Napoli e empatou 1-1 com a Genoa. Então, eu vou indicar a vitória da Juve e nada mais, beleza? Lembrando, ali foi na Copa, aí nesse jogo é no campeonato, mas mesmo assim, se for elenco por elenco, a Juventus é muito superior e é nisso que eu vou. Juventus para vencer. E aí, turma, vamos começar a falar um pouquinho da FA Cup. Primeiro jogo, 11h da manhã, West Ham contra Bristol City. Primeira divisão contra a segunda. West Ham é um time bem encaixado, que está somando bons resultados. São 3 vitórias e um empate e apenas uma derrota dentro da Premier League. O Bristol City também está bem, mas é na liga abaixo, tá? Então, o nível de enfrentamento das duas equipes é totalmente diferente. Para mim, é vitória do West Ham. Lembrando que se esse jogo terminar empatado, ele tem um jogo de volta. Então, para o West Ham, para ter menos jogos na temporada e já se livrar, entre aspas, ele tem que vencer. Por isso, eu vou na vitória do West Ham. Aqui temos os jogos famoso chover molhado, Manchester City contra o Huddersfield. Aqui é a vitória do City no primeiro tempo. Tá na odd 1,26. Se você quiser esperar ao vivo, com 10, 15 minutinhos, o City tiver 0-0 ainda, você ir na vitória com a odd um pouco maior. Caso o City, por algum descuido, leve um gol, você pode pegar a virada também. Mas aí, para mim, é Manchester City para vencer no primeiro tempo. E aí, um clássico, jogo grande, talvez o jogo mais interessante do domingão.
Arsenal contra Liverpool, 1h30 da tarde. O Arsenal ele vem numa má fase, são 5 jogos, dos últimos 5 só venceu apenas um, são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E o Liverpool, 3 vitórias e 3 empates. Aqui, turma, tome cuidado para a gente ver a escalação, né? O Arsenal está como favorito, mas será que ele está como favorito por estar jogando em casa ou por ele ir com o time titular e o Liverpool com o time misto? Temos que esperar a escalação, temos que visualizar o que é que vai acontecer na escalação, se vai os dois times mistos, se vai os dois times titulares. Vou supor que vai os dois titulares, aqui é mais de 1,5 gols, beleza? A 1,22. Se um time for titular e o outro misto, eu vou tentar trabalhar a favor do time que está titular, beleza? Porque os dois times, a disparidade do titular para o banco é um pouco grande, tá? Então vamos esperar a escalação. De pré-live, eu vou supor que eles vão com um time misto para titular e eu vou no mais de 1,5 gols. E vamos finalizar com a Copa do Rei, tá? Racing Ferrol contra Sevilha. O Sevilha não está bem, beleza? Ele provavelmente vai brigar para não ser rebaixado de novo, né, na La Liga, mas ele é um time copeiro, tá? Vai pegar um time de uma divisão inferior e para o Sevilha, sabendo que não vai brigar por mais nenhum título nessa temporada, seria interessante chegar o mais perto possível das fases finais da Copa do Rei. Então, Sevilha para se qualificar, né, a 1,55, para mim tem valor, beleza? Ele pode empatar e vencer na prorrogação ou vencer nos pênaltis, aí vai ficar para o destino do futebol, mas o Sevilha, para se qualificar, para mim, tem valor. Eibar contra o Atlético Bilbao, mesma coisa aqui. Atlético Bilbao para se qualificar, ainda mais se ele for com os irmãos Williams, se ele for com o time titular. É um time muito difícil de se bater, o Atlético Bilbao, tá? Lógico, o Eibar é um time chatinho, mas não vive uma boa fase. E o Atlético Bilbao vive uma boa fase dentro da La Liga. Venceu o Atlético de Madrid, o último jogo venceu bem o Sevilha, dentro da casa do Sevilha. Então a gente tem que confiar na classificação do Atlético Bilbao, pelo futebol que tem apresentado e pelo elenco que é superior. 5 horas da tarde, Málaga contra a Real Sociedade, mesmo padrão que eu falei dos últimos 2 jogos, não tem muito o que inventar, é segunda divisão contra a primeira. A Real Sociedade também está muito bem lá na La Liga, apesar de somar 4 empates consecutivos. É um time encaixado, é um time que tem um bom elenco. Se for com um time misto para titular, é Real Sociedade para se qualificar também. Pô, Profeta, só fala isso? Eu gosto de segurança, meu parceiro, eu gosto de segurança. Eu não estou aqui para querer inventar a roda, eu estou aqui para querer entrar dentro da roda, lá ele, e fazer dinheiro com isso. E para finalizar, Barbastro contra Barcelona. Aqui deveremos ter Vitor Roque em campo para ganhar mais minutagem e Yamal em campo. Deveremos ter um time um pouco misto nesse jogo, tá? Mas mesmo assim um time interessante. Vou na vitória do Barcelona no primeiro tempo, mesmo que ele não está mostrando bom futebol, o Barça, porém vai pegar um time muito fraco, tá? Com todo respeito, e não tem o que fazer. É Barcelona para vencer no primeiro tempo, a 1,45. E para finalizar, vamos para o nosso bilhete pronto do canal, que é uma tripla. Tentei ser o mais rápido possível, sabendo que tem muitos jogos, e sei que vocês gostam de um vídeo curto e objetivo. Então bora para a nossa tripla. West Ham empate anula mais de 1,5 gols lá na Austrália, né, no jogo do Melbourne City, e Milan empate anula, dando uma odd de 1,72 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.